beleza é um atrativo, assim como qualquer armadilha. Quando que não é armadilha? Quando você tem pessoas que dividem valores que são semelhantes, né? E aí a coisa, né, ela tende a dar certo, mas Concordo. quando você seleciona uma cara e quer que essa cara se comporte da forma que você acha que ela deve se comportar, duas coisas acontecem. Primeiro, ou você vai se decepcionar porque isso não vai acontecer, ou você vai se decepcionar porque isso vai acontecer. E ninguém gosta de uma pessoa submissa. O que acontece com uma pessoa submissa? A pessoa começa a faltar ao respeito, faltar a lealdade, começa a se tornar infiel, começa a criar outros tipos de demandas e que, na verdade, ela desumaniza aquela pessoa que ela idealizou. Por quê? Porque na ideia aquilo era muito bom. Nossa, eu tenho essa pessoa que faz isso por mim, que faz aquilo, e que não serve para ela. Por quê? Porque em nenhum momento essa pessoa tem pertencimento, já que ela não é útil em nada nesse relacionamento. Quer dizer, não existe um relacionamento que não exista troca. E todo mundo imagina que o relacionamento perfeito é o que o outro tem para fazer por ela. Isso. Só que um relacionamento onde só tem o outro para fazer por ela, ele não tem troca. Isso quer dizer que a mesma pessoa que solicita, ela começa a ver uma falta de sentido nesse relacionamento, porque ela não vê porque que ela tem que estar ali. Ela não faz diferença. Mas antes dela entrar nesse relacionamento, ela acha que é aquilo que vai preencher ela, né? São as expectativas. Então, e isso não é uma coisa de geração, sabe, Edu? Eu sou muito cético quando as pessoas elas falam desse desequilíbrio das gerações, né? O que eu acredito é que existem características de pessoas que sempre existiram. E que como a gente vive num mundo onde você tem informação e as pessoas falam sobre si mesmas, aliás, algumas até enlouquecem de tanto que elas falam sobre si mesmas, né? Você acaba notando isso numa forma muito mais eficiente. Sim. Agora, o que é muito curioso? Quando você pega uma geração hoje das pessoas que estão na casa dos seus 12, 13, 14 anos, você pega pessoas mais reservadas do que as pessoas que estão na casa dos 20. Já são pessoas que não gostam de se exibir tanto em rede social. Caraca, isso eu não sabia, velho. São pessoas que têm redes sociais menores. São pessoas que seguem mais, mas que interagem menos. Isso é real? Você já viu sobre isso mesmo assim? Eu estudo rede social porque eu acredito que a rede social digital ela é um fenômeno daquilo que é o comportamento humano. Sim. Então imagina o seguinte. O ser humano ele foi feito para correr talvez 25 km por hora. Tá. Você coloca ele num carro de Fórmula 1, ele está andando a 330. O que isso traz para você? Me traz muita emoção. Mas junto com a emoção, o que ele traz? Perigo. Perigo, Nós fomos feitos para nos relacionarmos com pessoas, talvez 20, 30 e durante a vida, talvez 200 pessoas. De repente você abre uma rede social e você é uma pessoa que frequenta determinados lugares que outras tantas centenas ou talvez milhares de pessoas frequentam. E de repente sua rede social tem 15 mil pessoas. E tem gente que fala, nossa, mas a sua rede social só tem 15 mil pessoas? Cara, isso é uma infinidade de gente coloca. E isso é emocionante? É. Mas sim. Você acha que não vai ser perigoso? Com certeza, sim. E quando a gente faz essa experiência, a gente estava num BTFF, né, numa feira que acontece no final do ano, a Brazil Fitness Fair, e eu tive que eu dei uma palestra, né, e no final eu abri para perguntas, e teve um rapaz que levantou e falou assim, mas a rede social impulsiona, eu falei, tá. Aí eu pedi para levantarem as mãos pessoas com números de redes sociais, até que eu achei um cara que tinha uma rede social com 4 mil pessoas. Era o menor? Era o menor. Eu falei, ótimo, você pode me ajudar e vir até em cima? Eu chamei ele no palco, ele ficou de frente para a pessoa, eu falei assim, tem 2 mil pessoas na sua frente. Tudo bem? Aí ele já olhou e já ficou tenso. Eu falei, agora eu vou fazer o seguinte, você conhece todas as pessoas que estão no palco, que são pessoas que você veio aqui prestigiar e assistir, sim, que são pessoas que você costuma seguir o trabalho. Você vai ficar do lado delas. E eu preciso que você faça o exercício de sentir-se merecedor desse lugar. Porque eu vou lá da plateia e eu vou fazer pergunta para você. Eu fui até a plateia, sentei do lado dele, brinquei com quem estava sentado ali, né?
Até para essas pessoas entenderem, oi, tudo bem? Eu sou uma pessoa normal, eu preciso sentar porque eu canso quando eu fico em pé muito tempo. E aí eu virei para ele e falei, olha, você tá com agora, na sua audiência, metade daquilo que você tem no seu Instagram. Gente. Vamos conversar, vamos ver como é que você se sente? Aí eu virei para ele e falei, tenta tranquilamente falar sobre quem é você. Tenho. Ah, tá. Eu falei assim, você entendeu quanto é importante você entender que quando uma pessoa, ela entende que existe relevância no seu discurso, 1000 faz diferença? 500 faz diferença? Você parou para pensar que quando você fazia trabalho de escola, na sua graduação, no seu colegial, você apresentava um trabalho para 20 pessoas, 30 pessoas e você ficava com o pé gelado? Então, de repente, tem pessoas falando assim, você tem 1000 seguidores, isso é pouco seguidor. Cara, isso é muita gente. E outra, se você não é uma pessoa que tem... se você não é uma pessoa que trabalha de alguma forma com informação, com conteúdo, né? Se a pessoa ela segue você por você, né? Cara, isso é mais impressionante ainda. Eu tenho uma série de seguidores nas minhas redes sociais. Agora, na minha profissão, eu trabalho com conteúdo. Eu sou um criador de conteúdo e eu trabalho com criação de conteúdo de saúde e fitness. E isso é um ponto de interesse de uma série de pessoas. Então, justifica-se de que ao longo de 12 anos, porque eu tenho rede social, eu tenho só Instagram desde 2012, o YouTube eu tenho desde 2005. Antes do YouTube eu tinha Blogspot, eu escrevi um blog. Achei que eu era o mais velho do YouTube, você é 2005? Eu sou 2005, eu sou quando lançou o YouTube. Lançou o YouTube eu tinha uma conta. Em 2007, o meu YouTube... Não, 2008, o meu YouTube, ele tinha 550 mil pessoas. Que, mano? Para. Pois é. Pra ter uma ideia, eu tinha um YouTube gigantesco pra época, que eu tive que apagar, porque na época isso era entendido como concorrência ilegal e falta de ética médica. E eu tive que apagar meu YouTube. Eu comecei meu YouTube do zero, tem acho que 2 anos. Nossa. Não é que é tudo liberado, mas eu acho que como a medicina ela é um bem da sociedade, a sociedade evolui e puxa a medicina junto. Sim. E as pessoas elas pediram por informação médica. Falaram, olha, eu quero ter informação qualificada, né? Eu não quero que uma pessoa que esteja olhando isso de uma forma superficial, ou que não tenha uma responsabilidade direta com esse tema, que ela fale sobre isso para mim. Eu quero um médico falando isso para mim. Verdade. Então, uma série de médicos tem canais no YouTube, tem Instagram, né? Então, tem que eu conto assim de cabeça, tem uns 3, 4 canais de médicos que eu sigo. Né, que são caras que são muito bons comunicadores e que, sabe... então, assim, só para mostrar, né? Isso é uma audiência qualificada, né? Você é um criador de conteúdo. Então, a pessoa não quer você. Né? A minha rede não sou eu. A minha rede são as pessoas que querem saber aquilo que eu tenho para oferecer. Caraca, é tão raro ver alguém falar e reconhecer isso, porque mascaram isso. Desculpa te interromper, mas mascaram. Não, mas estão lá por minha causa. Se fosse outro falando esse conhecimento, a pessoa gosta de você. Eu sempre ouvi o contrário. Saca? Não, do que você falando. As pessoas elas têm afinidade por mim. Elas escolhem, né, elas aceitam que esse conhecimento ele vem através de mim. Mas eu sou um mero mensageiro, quase, vamos dizer. Eu sou uma mera ferramenta, sabe, Edu? Então a pessoa não quer saber que carro que eu tenho, ela não quer saber se eu passei férias na Malásia, se eu pulei numa cachoeira de prata, ela não quer saber se eu estou hospedado em tal lugar, ela quer saber se aquilo que nós conversamos... Imagina o seguinte, eu e você conversamos aqui, te interessa o que saber que carro que eu tenho? Te interessa o que, sei lá, saber quantos quartos tem a minha casa, ou então o quanto eu aparento dinheiro, né? Te interessa se eu sou uma pessoa higiênica, se eu tô de banho tomado, se meu desodorante não tá vencido. Se passou sabão de coco. Se eu lavei o rosto com sabão de coco pra minha pele ficar mais lisinha. São as coisas práticas. E te interessa de mim aquilo que você gostaria de saber. E esse é um problema que eu acho que muita gente que é influencer vai sofrer. Sim. Porque tudo tem um começo, um meio e um fim. Certo. Tudo, Du. Isso vai passar. Tá? Essas ondas, elas passam.
E não que você tenha que se preparar para que as coisas tenham fim, mas que você tenha que aprender a surfar Sim. essa onda no sentido não de se aproveitar do momento, mas que você possa vivenciar trocas que num mundo normal e convencional elas são impossíveis, né? Eu, todo dia de manhã, eu tenho a companhia de alguns milhares de pessoas que eu converso, eu bato papo, eu falo sobre determinados assuntos. E que é uma relação válida. Só que é uma relação que nós só entendemos se você trouxer o seu cérebro para o presente. Então, se a gente fosse fazer a mesma coisa, por exemplo, 30 anos atrás, né, em 1999, por exemplo, Sim. quando eu entrei na faculdade, isso era uma coisa impensável. O único instrumento de massa que existia chamava-se televisão e rádio. Só que qual o problema da televisão e do rádio? Você não tem feedback. Então, o que acontecia? Os atores, né? Essa era quase como se fosse uma classe que era elevada à nobreza. Sim. Por quê? Porque nada chegava neles. Então, todos eles eram conhecidos, mas ninguém sabia qual era a opinação. Ninguém sabia qual que era a opinião sobre cada um deles. Essa opinião não chegava para eles. Hoje, você tem uma situação onde você tem pessoas com milhões de seguidores, só que a opinião do outro chega neles. E rápido. E boa parte dessas pessoas não está preparada para isso, porque isso também não é fisiológico. Pensa o seguinte: você está no trânsito, alguém faz alguma coisa, você se irrita. E às vezes você chega no seu trabalho louco da vida. Por quê? Porque você está chateado. Você não acredita como a pessoa fez aquilo. Você ficou ofendido porque a pessoa te ofendeu. Você sabe que talvez você pudesse ter feito melhor. Então você gera um sentimento de culpa que você fala: eu podia ter feito melhor também. Mas ainda ao mesmo tempo você está chateado porque o cara também podia ter feito melhor. Agora você imagina uma rede social falando com milhões de pessoas. Você imagina o que é isso, a cabeça emocional de uma pessoa quando você sabe disso. Por quê? O tolo não sabe. Isso que eu ia falar. Então ele faz a palhaçada, faz a piada dele, ele ofende um, ofende o outro, né? Às vezes elogia um, às vezes elogia outro, às vezes elogia quem não deveria, né? Ou então bate palma para coisas que deveria, na verdade, refletir um pouco mais, Sim. né? Ou então você vê comportamentos como a gente vê, por exemplo, como reacts hoje. Quantos reacts legais você já viu? Nossa, eu não lembro. Eu não lembro. Mas quantos reacts, por exemplo, que você vê a pessoa ela fazendo sobre uma coisa positiva, né? Agora, quantos reacts você vê todos os dias quando uma pessoa faz sobre coisas negativas? Sabe? É uma ferramenta, né? O digital é uma ferramenta para quem, na verdade, raciocina sobre o que faz. E você sabe que isso não é uma coisa que existe na mão das pessoas só mais estudadas. Tem muita gente muito estudada que tem um comportamento péssimo digital. Já vi isso acontecer aqui, com convidados nossos. Eu imagino que sim. E tem muita gente que, às vezes, não tem um preparo acadêmico, que às vezes tem uma formação mais simples e que, na verdade, é uma pessoa sensacional, é um doce de pessoa. E que ela consegue transportar essa docilidade dela para o digital. Nossa, e as duas coisas acontecem, e o inverso acontece. Tem gente que era maravilhosa, quando chega no digital, aí chega o assédio mexe com o ego, inflama um ego, pronto, vira um nojo a pessoa. Cara, existe também. Agora, é o nosso papel a gente ficar olhando pro ser humano e falando quem é bom, quem é ruim? Não, porque isso é uma opinião. É o nosso papel fazer o quê? O que a gente não faz, selecionar o que a gente vai assistir. E o que as pessoas fazem hoje? Elas assistem mais quem elas odeiam. Por quê? É mais divertido xingar alguém que eu não gosto do que ter uma informação valiosa do quem eu gosto. Caraca, velho. Quando a gente pega, por exemplo, imagina, você falou, a gente tem, né, uma série de convites para ir em determinados lugares. Uma das coisas importantes que a Thaís, que é minha gerente de projetos, ela procura fazer, é ela olhar o ambiente. Legal. Por quê? Porque dentro do ambiente, ele existe por conta da execução de um comportamento. E esse comportamento, ele pode ser um comportamento positivo e negativo. E de verdade, cara, se você é uma pessoa positiva e você passa a caçar quem tem o comportamento negativo, você está assumindo o comportamento negativo. Sim. Então você está fazendo a mesma coisa que você não deveria. Então no final, o que a gente quer? A gente quer criar mais conteúdo positivo. Não que a gente seja otimista, mas, cara, é como semente. Você vai plantar uma coisa ruim, você vai querer colher o quê?
Então, quando a gente está aqui, vê esses espaços onde a gente percebe que existe uma preocupação com o comportamento, existe uma preocupação com a nossa humanidade, Sim. existe uma preocupação com a pessoa que está por detrás da tela, cara, é um prazer sentar, conversar e, como eu te falei no começo, eu tô à sua disposição. O que você quiser falar... Eu falei que só quem ouviu isso foi a Roberta, depois de mim. Eu estou à sua disposição. Só que eu tô me sentindo hoje. Mas, cara, eu ia te falar assim, nossa, só para deixar claro que com essa história que você estava contando, que você estava trazendo pra gente, você trouxe muita resposta pra mim que eu nem ia lembrar de perguntar, e você começou a mexer com coisas que eu passo também no dia a dia e vejo, e foi clarificando muitas coisas que eu ficava, caceta, isso e aquilo.